Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, olha só, gostaria de conversar uma coisinha com vocês antes da gente começar a aula. A disciplina de eletiva, ela é uma disciplina que vale nota e essa nota funciona como uma nota subjetiva, que é lançada em todas as disciplinas no final do bimestre. Como vocês serão avaliados? A participação de vocês em todos os encontros é avaliada. Então, lá na aula passada, eu pedi lá no vídeo para vocês deixarem os comentários sobre o que vocês acharam em relação à pergunta que eu fiz. Até o dia que eu olhei, apenas 11 pessoas tinham deixado comentário. Então, cada aula que vocês não deixam comentário, a nota de vocês está diminuindo, tá? Então, prestem atenção nisso, prestem atenção no vídeo todo, prestem atenção nos comandos do vídeo e nos comandos de quando o vídeo for postado para vocês, tá bom? Então, lembrem-se, a disciplina vale nota e, além de valer nota, é importante que eu saiba o que vocês pensam, para saber de que forma trabalhar com vocês, tá? Como na aula passada, eu estou no laboratório de informática, pode ser que vocês escutem algum barulho, já que a escola está em reforma. Então, não vou editar o vídeo, se sair barulho, continua assim, tá? Então, a gente vai começar, então lembrem-se, deixar os comentários lá no Google Sala de Aula. Em relação à divisão dos grupos, que eu falei com vocês também na aula passada, eu ainda não fiz porque ainda tem alunos fazendo matrícula na escola. Então, eu preciso esperar até que a lista esteja pronta para que eu possa organizar esses grupos e passar os trabalhinhos para vocês, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a relação entre homens e mulheres no mundo atual. Então, nós vamos fazer... Deixa eu só colocar o slide aqui. Nós vamos fazer, então, essa reflexão e a gente vai analisar essa relação que existe entre homens e mulheres de acordo com tensões, preconceitos, discriminações e poder dentro da sociedade atual. Então, nosso conteúdo de hoje é gênero e dominação, relações de gênero como relações de poder. Então, meninos e meninas, historicamente, existe uma distinção hierárquica entre homens e mulheres. Essa distinção hierárquica, ela vem lá desde o Código Romano, no século XVIII a.C., que influenciou a elaboração das leis ocidentais. Então, essa distinção hierárquica entre masculino e feminino deu origem à chamada sociedade patriarcal. O que seria essa sociedade patriarcal? É quando o homem torna-se proprietário da mulher e a mulher perde todos os seus direitos jurídicos. Então, as mulheres não podiam votar, não podiam participar da vida política, nem nada desse tipo. Qual seria a função da mulher dentro da sociedade que, infelizmente, vem até hoje? Reproduzir, gerar herdeiros e cuidar do lar. Então, essa ideia que veio lá desde o tempo de antes de Cristo, ela ainda permanece na sociedade atual e esse projeto tem como objetivo desmistificar tudo isso, quebrar paradigmas e fazer com que vocês enxerguem as coisas de uma outra maneira. Então, quando a gente coloca ser menino e ser menina na sociedade atual, por que as características de ser menina e de ser menino socialmente são tão diferentes umas das outras? O que significa ser menino? O que eu preciso ter para ser um menino e o que eu preciso ter para ser uma menina? O que nos torna homens ou mulheres? E o gênero de uma pessoa depende exclusivamente se ela nasce com genitais e características físicas de homem ou de mulher? Então, essas questões, elas parecem ter respostas simples, mas nem sempre são questões tão simples. Antes da gente se aprofundar no conteúdo, é importante que vocês consigam diferenciar dois conceitos importantes. O primeiro conceito é o conceito de sexo biológico. Então, quando a gente fala em sexo biológico, nós estamos nos referindo a conjunto de características fisiológicas
e biológico, ou seja, órgão genital, hormônios, genes, sistema nervoso. Então, sexo biológico está ligado ao fato de a pessoa ter pênis ou vagina, e isso está ligado ao sexo biológico. Quando nós falamos de gênero, a definição muda, tá? Então, quando nós falamos de gênero, nós fazemos uma relação com a cultura, com o aprendizado vivido desde o nascimento, com a forma que a pessoa se enxerga, independente da sua genitália, independente dos seus hormônios. Então, sexo é biológico, gênero é cultural. E o conceito de gênero, ele tem sido utilizado desde a Conferência de 1994, que foi a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, coordenada pela Organização das Nações Unidas. Então, reforçando, quando nós falamos de sexo biológico, nós falamos de características biológicas, órgão genital, hormônios, sistema nervoso. Quando nós falamos de gênero, nós estamos nos referindo à questão cultural, como a pessoa se enxerga, como a pessoa se vê. E o que seria a identidade de gênero? A identidade de gênero está ligada à influência de convenções, estereótipos, expectativas construídas na sociedade, na socialização das pessoas, com possibilidade de adaptação ou não aos padrões estabelecidos. O que seria isso? Quando nós nascemos, se nós nascemos com a genitália feminina, nós somos condicionados pela sociedade que está em volta a agir como menina, a vestir saia, a brincar de boneca, a deixar o cabelo crescer. Assim como se nós nascemos com a genitália masculina, a sociedade nos condiciona a viver como meninos, brincando de carrinho, e mais várias coisas que eu esqueci agora. Enfim, quando nós falamos de identidade de gênero, nós estamos falando de uma questão social, de como a pessoa se enxerga, e aqui fala que a sociedade influencia, lógico que influencia, porém essa influência não é absoluta. Então existem muitas pessoas que nascem com a genitália feminina, que são condicionadas pela sociedade a agirem como meninas, mas elas não se enxergam dessa forma. Elas se enxergam como meninos, ou se enxergam de uma outra forma. Vocês vão ver que não existem só dois gêneros. Então, sexo é biológico, gênero é social e identidade de gênero é como a pessoa se vê, se enxerga. A sociedade influencia, com certeza, porém, essa influência não é absoluta. O gênero, ele demarca identidades e não decorre simplesmente da diferença anatômica dos corpos, como eu disse para vocês. É uma questão social, é uma atribuição de valores que vai acontecendo com o tempo. E dentro dessa visão de gênero, existe a visão binária. O que significa essa visão binária? A visão de dois gêneros distintos, masculino e feminino. Então, dentro da discussão de gênero, a visão binária se torna contraditória porque, se eu digo que gênero é algo construído socialmente, como eu posso dizer que só existem dois gêneros, masculino e feminino? Então, essa visão binária tem sido discutida pela sociologia, pela antropologia e acaba entrando em contradição com a ideia realmente do que é gênero. Então, essa distinção hierárquica entre masculino e feminino, ela foi marcada historicamente, como eu disse para vocês. Desde os primórdios, a mulher é considerada como propriedade do homem, como inferior ao homem. A mulher é considerada o sexo frágil, tendo como principal função cuidar da casa, manter tudo em ordem, lavar a roupa de todo mundo, fazer comida para todo mundo, cuidar do marido, ter filhos, criar os filhos e educar os filhos. Vocês já perceberam que sempre que uma criança faz qualquer coisa de errado, a primeira pergunta que as pessoas fazem: cadê a mãe dessa criança? Ninguém pergunta cadê o pai dessa criança. Por quê? Está no nosso inconsciente que a função de cuidar da criança é da mãe. Continuando então. Se vocês analisarem essa imagem, vocês vão entender o que eu estou falando.
Na imagem que demonstra a menina, primeiro nós temos a cor rosa, né? Rosa é de menino, rosa é de menina, azul é de menino. É imposto também pela sociedade. Inclusive o chá de revelação tem balão com o pozinho rosa, tem bolo rosa, bolo azul e tudo mais. Então, gente, historicamente, essa ideia de que a mulher precisa ser a cuidadora do lar e a reprodutora, e o homem precisa ser aquele que traz o sustento para casa, essa ideia vem sendo reforçada. Claro que nós tivemos vários movimentos sociais que começaram a quebrar um pouco essa ideia, mas ainda hoje nós contamos com visão como essa. Estamos falando de gênero e eu disse para vocês que não existe somente o gênero masculino e feminino. Nós temos vários outros tipos de gênero e a sociedade vem se adaptando a isso. Aí eu trouxe essa reportagem para vocês, que é uma reportagem de 2015. Escolha seu gênero no Facebook, masculino, feminino ou qualquer outra. Então, o Facebook habilitou desde 2015 um recurso que permite que a pessoa escolha o seu gênero de acordo com a maneira como ela se enxerga. Então, não existe mais feminino e masculino. Acho que tem quase 50 tipos de gênero lá para que as pessoas escolham. As mudanças vão acontecendo gradualmente e eu acredito que gradualmente a sociedade vá se adequando também a essas mudanças. Eu trouxe para vocês essa reportagem da Marvel, que é março de 2020. A Marvel anunciou seus primeiros personagens não binários nos quadrinhos. O que são pessoas não binárias? São pessoas que não se enxergam em nenhum dos dois gêneros. Nós temos os transgêneros, que são as pessoas que se enxergam de uma forma diferente do corpo biológico. Nós temos os cisgêneros, que se enxergam de acordo com o corpo biológico. E temos os não binários, que não se encaixam em nenhum dos dois gêneros. E temos vários outros tipos de gêneros também, assim como coloca lá no Facebook. E aí, pessoal, eu trouxe essa imagem para vocês, para que esses conceitos não fiquem tão confusos na cabeça de vocês. Quando a gente aborda assim pela primeira vez, é muita coisa para lembrar. Então, vamos para orientação sexual. Tá aqui, ó. Orientação sexual. Orientação sexual se refere à sexualidade da pessoa e a quem ela sente atração afetiva ou sexual. Então, isso é orientação sexual, não é opção sexual, tá bom? É orientação. É por quem a pessoa se interessa afetivamente, para ter relações amorosas, ter relações sexuais. Sexo biológico. Sexo biológico é aquele lá que nós falamos no início, que são as características biológicas do nosso corpo, se nós nascemos com pênis ou com vagina. Então, isso é o sexo biológico. Quando nós falamos de identidade de gênero, tá aqui, ó, a cabeça. Identidade de gênero, então, é como a pessoa se enxerga. A pessoa pode ter nascido com genitália feminina, mas se enxergar como um menino. Então, isso é a identidade de gênero. E muitas vezes, nós assumimos um papel por qual motivo? Para agradar e para satisfazer as expectativas da sociedade. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos assumindo um papel de gênero, que está aqui embaixo. Então, papel de gênero é quando nós aderimos determinadas características para satisfazer o que a sociedade espera de nós, ok? Então, retomando, orientação sexual não tem nada a ver com gênero. A partir de hoje, ninguém mais fala opção sexual, porque não é uma opção, é uma orientação. Então, orientação sexual está ligada a quem a pessoa tem relações afetivas ou sexuais. Sexo biológico é se eu nasci com características biológicas de menino ou de menina. Identidade de gênero é como eu me enxergo, independente dos meus hormônios e das minhas características físicas e biológicas. E papel de gênero é quando eu assumo um papel para suprir as expectativas da sociedade, para agir de maneira que esteja tudo ok com os padrões impostos pela sociedade.
Pessoal, são muitos conceitos, então em qualquer momento de dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou respondendo para vocês assim que possível, tá bom? E podem deixar sugestões também. Judith Butler, ela coloca uma coisa muito interessante. Ela critica a ideia de homem e mulher como polos opostos, dentro de uma lógica variável de dominação-subordinação. Ou seja, ela critica essa ideia de que o homem manda e a mulher obedece. O homem é o mais importante, a mulher nem tanto. Então, de acordo com ela, as relações de gênero são estabelecidas como relações de poder. E nós temos instituições sociais como o Estado, a igreja, a escola, que, nos impondo determinados padrões sociais, acabam reforçando essa ideia de um ser superior ao outro. Então, de acordo com ela, quando nós falamos de gênero, nós falamos também de dominação, da questão do controle e da questão da luta das mulheres para estarem fora desse controle e dessa dominação. E as mulheres, a partir do século XIX, lembrando, gente, que as mulheres não se revoltaram somente a partir do século XIX. Nós tivemos outros casos anteriormente, como Joana d'Arc, por exemplo, mas foi a partir do século XIX, por causa da Revolução Industrial e de todas as mudanças sociais que estavam acontecendo nesse momento. Então, por causa disso, esses movimentos sociais ganharam mais força a partir do século XIX. Então, nessa época, as mulheres passam a demonstrar uma revolta a essa dominação masculina de forma coletiva. E os movimentos sociais, eles dão início a uma série de mudanças sociais, como as mulheres terem direito ao voto. A gente vai ver isso lá nas próximas aulas, quando nós falarmos da evolução do movimento feminista. Então, as mulheres terem direito de votar, as mulheres terem direito de ter os seus filhos junto de si, quando ocorreu uma separação, por exemplo, as mulheres terem direito ao aborto em alguns países. Tudo isso está ligado à evolução do movimento feminista. Então, muita gente fala que eu não gosto do movimento feminista, mas se você usa calça, se você vota, se você consegue expor sua opinião, se você consegue sacar dinheiro no banco sem uma autorização escrita do seu marido, se você consegue se separar e a justiça pode te dar a guarda do seu filho, tudo isso está ligado aos ganhos que o movimento feminista teve no decorrer dos tempos. Mas a gente vai falar sobre isso com mais detalhes depois. Tem uma frase interessante que é falada no filme As Sufragistas, que a gente vai ver também daqui a alguns encontros. Estamos em todos os lares, somos a metade da raça humana, não há como deter todas nós. Então, quando uma mulher sozinha reclama, não tem força nenhuma. Agora, quando as mulheres se unem, quando nós nos unimos, nós somos muito mais fortes. Por isso é importante falar em sororidade, em sermos companheiras, em defendermos umas às outras. Mas a gente vai falar com detalhes disso depois, tá? Pierre Bourdieu, ele coloca uma ideia muito interessante também, que é a ideia de violência simbólica. Então, de acordo com ele, a condição feminina, no modo como ela é imposta e vivenciada, é o maior exemplo de violência simbólica. O que seria essa violência simbólica? É aquele tipo de violência que não deixa marca física. É aquela violência que não te deixa com o olho roxo, que não quebra uma costela, que não quebra um braço. Mas esse tipo de violência atinge o âmbito psicológico, provocando danos emocionais e vários problemas. Então, ele coloca aqui a definição de violência simbólica. É aquela violência suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. Essa relação social oferece uma ocasião única de aprender a lógica da dominação, exercida em nome de um princípio simbólico conhecido e reconhecido, tanto pelo dominante quanto pelo dominador. Então, quando ele fala de violência simbólica, ele fala dessa violência que muitas vezes passa
sem que nós nem percebamos que estamos sofrendo violência. E eu trouxe alguns exemplos para vocês. O primeiro é a insegurança corporal permanente. A sociedade exige muito que as mulheres sejam sempre lindas, sempre perfeitas. E o interessante é que a cada estação do ano esse ideal de beleza muda. A cada ano esse ideal de beleza muda. Então as mulheres vivem o tempo inteiro buscando esse ideal de beleza, essa perfeição que não existe. E gastam rios de dinheiro, se olham no espelho e não se sentem satisfeitas com seu corpo, com o seu cabelo, com a sua unha, porque se você senta na frente da televisão e assiste os comerciais de TV, é isso que a TV coloca para você, que nada seu presta, precisa refazer tudo, comprar tudo novo e seu corpo não é o padrão daquela estação do ano ou daquele ano. Então, a relação que a mulher tem com seu corpo, ela está sempre relacionada ao olhar e ao discurso dos outros. Quantas vezes nós, mulheres, nos vestimos e pensamos, olhamos para a roupa e pensamos, nossa, será o que as pessoas vão achar dessa roupa? Será que essa roupa está condizente para o ambiente que eu vou? Será que eu estou correndo perigo em sair na rua com essa roupa a esse horário? Então, gente, essa insegurança corporal da mulher com seu corpo e da mulher em relação à sociedade no geral é um grande problema ligado à violência simbólica. Existe uma exigência gigantesca da sociedade em relação à mulher para que ela tenha o corpo perfeito, para que ela esteja sempre magra, ou para que ela tenha a bunda dura ou o peito grande, depende, do país e da época do ano. Então, essas exigências fazem com que as mulheres se sintam cada dia mais insatisfeitas com o corpo. Sem falar no Instagram, porque se você abre o Instagram e olha as páginas da maioria das blogueiras, você pensa, eu sou uma desgraça, Nada me presta. Então, você olha aqueles corpos perfeitos, sem nenhuma celulite, sem nenhuma estria, tudo no lugar, não tem barriga, não tem gordurinha, não tem nada. Aquilo é real, gente? Lógico que não. Não é real. Eu vou aproximar só para dizer que não é real. É tudo mentira. Tem uma coisa muito, muito legal que as mulheres usam, que é o Photoshop. Então, o Photoshop faz todo mundo ficar perfeito, de acordo com como a sociedade espera. Então, o recadinho que eu dou para as meninas, esqueçam essas páginas, parem de comparar seu corpo com o corpo de blogueiras. Cada uma de nós tem uma biologia diferente, então cada uma de nós tem um biotipo diferente. Sendo assim, não tem como meu corpo, que é um corpo A, ficar igual ao corpo da fulana que tem o corpo do tipo B. Então eu posso fazer 1000 cirurgias plásticas que eu nunca vou estar naquele padrão. Então, a dica, estejam satisfeitas com vocês. Todas nós somos lindas com o que nós temos. Cada uma de nós tem uma beleza diferente, então se olhe e se enxergue linda. Essa imagem mostra uma grande parcela dos problemas que as mulheres enfrentam, justamente por causa dessa pressão social. Temos várias doenças que são originadas a partir dessa insatisfação com o corpo, temos bulimia, anorexia, então tudo isso está ligado a essa exigência da sociedade em relação à perfeição. Procedimentos estéticos e ideal de beleza. Meu rosto é horrível, eu não gosto do meu nariz, não gosto do meu cabelo, então eu vou fazer vários procedimentos estéticos para ficar igual a fulano. Vai ficar igual? Também não. Então, de acordo com uma pesquisa realizada pela marca Dove, 92% das mulheres já deixaram de fazer algo importante para elas por se sentirem insatisfeitas com sua aparência, sendo que apenas 4% das participantes se definiram belas. Além disso, 59% se sentiram pressionadas a serem bonitas. A mídia nos pressiona, a indústria de moda, de cosméticos, nos pressiona a sermos sempre belas. Então, nós não temos liberdade para talvez não estarmos tão belas naquele dia. Existe sempre essa pressão para que a mulher esteja perfeita e seja perfeita. E o que é triste é que muitas mulheres realmente caem
nessa ideia e acabam com a sua vida, com a sua saúde, buscando esse ideal de beleza que não existe. Então, quais são os valores que influenciam esse padrão de beleza? E como nós podemos reverter essa situação? Será que esse padrão de beleza que é imposto pela mídia e pela sociedade está mudando? Aí eu trouxe essa imagem para vocês, que é uma imagem real, de mulheres reais, assim como nós somos reais, sem Photoshop, sem nada disso. Então eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu tenho visto muitas empresas, muitas marcas de moda aderindo a desfiles com mulheres normais e não mulheres extremamente magras, altas e brancas, como era o padrão de pouco tempo atrás. Então eu quero que vocês pensem se a sociedade, vocês acham que a sociedade está mudando a sua visão em relação ao que é o tal padrão de beleza? Será que as mulheres estão conseguindo se sentir um pouco mais satisfeitas com seu corpo? Ou será que isso piora a cada dia? E será que esse padrão de beleza que é imposto pela mídia e pela sociedade, ele está mudando? Então eu deixo essas colocações para que vocês pensem. Outro exemplo de violência simbólica é a violência que acontece dentro do relacionamento amoroso. Quando nós falamos de violência simbólica, como eu disse anteriormente, é aquela que não deixa marca física, mas deixa marcas psicológicas. Então, é o gritar, é o te diminuir, dizer que você não é importante, dizer que você não vale nada. Ah, você não sabe cozinhar, então você não serve para mim, eu vou ficar com outra pessoa porque você não faz isso direito, então a culpa é toda sua. Você está feia, você está gorda. Tudo isso, pessoal, são exemplos de violência simbólica. Como a imagem mostra, é a fala, é a demonstração, é o gesto. Então, dependendo do que a pessoa fala, é como se fosse realmente um chute na costela, uma porrada na cara. Então, só para reforçar, quando nós falamos de violência simbólica, nós falamos dessa violência que é imperceptível, porém, deixa marcas tão profundas como a violência física. Certinho? Vamos falar disso durante basicamente todos os nossos encontros. E a violência simbólica, ela faz parte da experiência feminina de forma cotidiana. Nós somos violentadas todos os dias quando nós somos apontadas na rua porque a nossa roupa está muito curta, ou nós somos apontadas por outras mulheres muitas vezes porque nosso corpo não está de acordo com o padrão estabelecido pela sociedade. Nós somos apontadas quando nós ficamos com vários meninos. Então, a mulher que fica com vários meninos é puta. O homem que fica com várias meninas é garanhão. E muitas vezes as próprias mulheres diminuem as outras mulheres com esse linguajar e com esse palavreado. Então, é muito importante reforçar que o machismo não parte só dos homens, tá? Em grande parte, vem também das mulheres. E é essa a intenção do projeto também, fazer com que a gente enxergue de que forma nós temos agido e reagido diante disso. Então, essa violência simbólica é quase imperceptível, pois ela atua no âmbito psicológico, causando danos emocionais. Ela se impõe sobre a nossa consciência individual e nega a nossa autonomia. Então, nós mulheres não somos livres porque a sociedade sempre está nos julgando. Nós não somos livres sexualmente, por exemplo, nós precisamos tomar cuidado com a quantidade de pessoas que a gente se envolve, porque senão nós não seremos aquela mulher para casar, que é a mulher que a sociedade espera que nós sejamos. E, por último, tudo isso ligado à violência simbólica vai provocar doenças, como a bulimia, anorexia, dietas sem um pingo de noção, baixa autoestima, cirurgias plásticas em excesso. O Brasil está entre os países que mais fazem cirurgia plástica no mundo. Então, as mulheres estão entre as mais insatisfeitas do mundo com seu corpo. E existem hoje todo tipo de cirurgia plástica que vocês imaginarem. A gente consegue mudar qualquer coisa no nosso corpo
através da cirurgia plástica. Então, as expectativas sociais, elas são dirigidas muito mais às mulheres do que aos homens. Infelizmente, a sociedade espera muito mais das mulheres do que dos homens. Então, a mulher precisa ser perfeita, precisa ter filhos, se casar, cuidar do marido, cuidar da casa, fazer comida, lavar roupa, e ela tem que ter uma postura de mulher, tem que sentar igual uma moça, tem que falar baixo, porque moça fala baixo, ela tem que cruzar as pernas, porque ela precisa sentar como uma menina, e ela precisa usar saia, porque calça é coisa de menino, e ela precisa brincar de boneca, porque desde criança ela já aprende que o futuro é esse, né? Casar e ter filhos. É interessante quando eu me encontro com pessoas que não me veem há muito tempo, e a primeira pergunta que as pessoas fazem é: e aí, tudo bem? Casou? Como se casar fosse a coisa mais importante desse mundo, não é mesmo, pessoal? Então, por isso, as mulheres sofrem de forma mais acentuada e mais diretamente a violência simbólica. Lá em aulas mais à frente, nós vamos ver como a mídia nos desrespeita nos comerciais de televisão, nas novelas, nos comerciais de cerveja e de vários outros tipos de comerciais machistas. Essa violência, ela está ligada a formas sutis ou explícitas. Tá passando um avião aqui, gente. Pronto. Formas sutis ou explícitas de humilhação, chantagem emocional, culpabilização, invisibilização. Então, muitas vezes, dentro de um relacionamento abusivo, o homem, ele faz de tudo para fazer com que a mulher se sinta culpada. As mulheres são estupradas pelos homens e a sociedade as culpa. Ah, não, ela foi estuprada porque era a roupa que ela vestia, ela provocou, estava pedindo. Nossa, mas ela saiu de casa sozinha a essa hora? O que ela esperava? Então, de certa forma, a sociedade justifica o estupro porque, de acordo com esta mesma sociedade, a mulher provoca. Vamos falar sobre isso depois também. O que eu quero que vocês entendam para hoje é que, historicamente, existe uma diferença entre homens e mulheres, a partir do momento que introduziu-se a sociedade patriarcal, a mulher passa a ser propriedade do homem. As mulheres têm lutado há muito tempo, através do movimento feminista, para conseguir seus direitos, direito ao voto, direito a ter a custódia do filho em caso de separação, direito a vestir a roupa que quiser sem ser presa, direito a tratar o seu corpo da maneira como ela bem entender. Então, é uma luta diária. Já tivemos muita evolução, mas ainda falta muita coisa para ser alcançada. E falamos também sobre a violência simbólica, que é essa violência imperceptível, que é essa pressão social por sermos sempre perfeitas, sempre lindas, maravilhosas, um cabelo maravilhoso, uma pele perfeita e tudo mais. Em consequência disso, as mulheres vivem extremamente satisfeitas com seu corpo, com a sua aparência e com tudo que elas têm, e acabam optando por cirurgias plásticas, por dietas que não são saudáveis e por vários outros tipos de procedimento que acabam trazendo problemas à saúde. As mulheres passam a ter baixa autoestima, entram em depressão, têm bulimia, anorexia, justamente por causa dessa pressão social em relação a esse ideal de beleza que é imposto pela sociedade. E dentro dos relacionamentos amorosos, a violência também acontece. Então, quando a pessoa te impede de fazer qualquer coisa, quando um homem te impede de fazer qualquer coisa que você queira, você está sendo violentada, mas é uma violência simbólica. Ah, você não pode falar com fulano, porque ele é homem. Isso é um exemplo de violência simbólica. A partir do momento que a pessoa te freia, a partir do momento que a pessoa freia a sua liberdade, você está sofrendo violência. A partir do momento que a pessoa te controla de alguma forma, que te afasta dos seus amigos, que te afasta da sua família, isso é violência simbólica. Quando a pessoa te humilha, quando ela diz que você não presta, que você não cozinha bem, que você não está bonita, que você está muito gorda, que você precisa ir para a academia mais vezes porque daquele jeito ele não está satisfeito, tudo isso é exemplo de violência simbólica.
E eu trouxe uma aqui para finalizar, que é fazer a mulher achar que está ficando louca. Isso é muito comum dentro dos relacionamentos amorosos. A mulher descobre, por exemplo, uma traição ou um desrespeito e o marido faz de tudo para fazer com que a mulher entenda que, nossa, isso é coisa da minha cabeça e eu estou ficando louca. Então, gente, fazer a mulher achar que está ficando louca também é um exemplo de violência simbólica e acontece todos os dias, infelizmente. A aula de hoje, no geral, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido introduzir mais ou menos os principais conceitos que nós vamos trabalhar durante esse ano e eu gostaria muito que vocês deixassem os comentários aí embaixo. E lembrem-se, tá? Tudo vale nota. Então, deixem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, qual a sugestão, o que poderia ser acrescentado, talvez um assunto que não esteja lá no conteúdo programático que vocês gostariam de estudar. Então, estou à disposição. Um beijo e até semana que vem.